A Sura de Luqman. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Esses são os versículos do livro pleno de sabedoria. Ele é orientação e misericórdia para os benfeitores, que cumprem a oração e concedem as zaká e se convencem da derradeira vida. Esses estão em orientação de seu Senhor, e esses são os bem-aventurados. E dentre os homens há quem compre falsas narrativas, para sem ciência descaminhar os outros do caminho de Alá, e para tomá-lo por objeto de zombaria. Esses terão aviltante castigo. Quando se recitam para ele nossos versículos, volta-lhes as costas, ensoberbecendo-se, como se os não ouvisse, como se em seus ouvidos houvesse surdez. Então, alviçara-lhe Muhammad doloroso castigo. Por certo, os que creem e fazem as boas obras terão os jardins da delícia. Neles serão eternos. Essa é deveras a promessa de Alá, e Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Ele criou os céus sem colunas que vejais, e implantou na terra assentes montanhas, para que ela se não abale convosco. E nela espalhou todo o ser animal, e fizemos descer do céu água, então fizemos brotar nela todos os casais de plantas preciosas. Essa é a criação de Alá. Então fazei-me ver o que criaram aqueles que adorais além dele, mas os injustos estão em evidente descaminho. E com efeito, concedemos a sabedoria a Luqman, dizendo-lhe, agradece a Alá, e quem agradece, agradece apenas em benefício de si mesmo. E quem é ingrato, por certo Alá é bastante a si mesmo, louvável. E quando Luqman disse a seu filho, em o exortando, ó meu filho, não associes nada a Alá, por certo, a idolatria é formidável injustiça. E recomendamos ao ser humano a benevolência para com seus pais. Sua mãe carrega-o com fraqueza sobre fraqueza, e sua desmama se dá aos 2 anos. E dissemo-lhe, sê agradecido a mim e a teus pais, a mim será o destino. E se ambos lutam contigo, para que associes a mim aquilo de que não tens ciência, não lhes obedeças, e acompanha-os na vida terrena convenientemente, e segue o caminho de quem se volta contrito para mim. Em seguida, a mim será vosso retorno, então informar-vos-ei do que fazieis. Ó meu filho, por certo, se há algo de peso de 1 grão de mostarda, está no âmago de um rochedo, ou nos céus ou na terra, Alá fá-lo a vir à tona. Por certo, Alá é sutil, conhecedor. Ó meu filho, cumpre a oração e ordena o conveniente e coíbe o reprovável e pacienta quanto ao que te alcança. Por certo, isso é da firmeza indispensável em todas as resoluções. E não voltes com desdém teu rosto aos homens, e não andes com jactância pela terra. Por certo, Alá não ama nenhum presunçoso, vanglorioso. E modera teu andar e baixa tua voz. Por certo, a mais reprovável das vozes é a voz dos asnos. Não vistes que Alá vos submeteu o que há nos céus e o que há na terra, e vos colmou de suas graças aparentes e latentes? E dentre os homens há quem discuta acerca de Alá sem ciência, nem orientação, nem livro luminoso. E quando se lhes diz, segui o que Alá fez descer, dizem, não, mas seguimos aquilo em que encontramos nossos pais. Segui-lo-ão ainda que Satã os convoque ao castigo do fogo ardente? Quem entrega sua face a Alá, enquanto benfeitor, com efeito, a ter-se-á a firme alça, e Alá é o fim de todas as determinações. E de quem renega a fé, que te não entristeça sua renegação da fé. A nós será seu retorno, e informá-los-emos do que fizeram. Por certo, Alá do íntimo dos peitos é onisciente. Fá-los-emos gozar um pouco, em seguida, obrigá-los-emos a um duro castigo. E se lhes perguntas, quem criou os céus e a terra? Em verdade dirão, Alá. Dize, louvor a Alá, mas a maioria deles não sabe. De Alá é o que há nos céus e na terra. Por certo,
Alá é o bastante a si mesmo, o louvável. E se todas as árvores na terra fossem cálamos, e o mar, a que se estendessem além dele 7 mares, fosse tinta de escrever, as palavras de Alá não se exauririam. Por certo, Alá é todo-poderoso, sábio. Vossa criação e vossa ressurreição não são senão como as de uma só alma. Por certo, Alá é oniovinte, onividente. Não viste que Alá insere a noite no dia, e insere o dia na noite, e submete o sol e a lua, cada qual correndo até um termo designado, e que Alá, do que fazeis, é conhecedor? Isso porque Alá, Ele é a verdade, e porque o que invocam além dele é falsidade, e porque Alá é o Altíssimo, o Grande. Não viste que o barco corre no mar com a graça de Alá, para ele fazer-vos ver alguns de seus sinais? Por certo, há nisso sinais para todo constante, perseverante, agradecido. E quando os encobrem ondas, como dosséis, invocam Alá, sendo sinceros com ele na devoção, então, quando ele os traz a salvo à terra, há dentre eles o que é moderado e o que é negador, e não nega nossos sinais senão todo pérfido, ingrato. Ó humanos, temei a vosso Senhor e receai um dia em que um pai nada quitará por seu filho, nem um filho nada quitará por seu pai. Por certo, a promessa de Alá é verdadeira. Então, que vos não iluda a vida terrena e que vos não iluda o ilusor acerca de Alá. Por certo, junto de Alá está a ciência da hora, e ele faz descer a chuva, e sabe o que há nas matrizes, e pessoa alguma se inteira do que logrará amanhã, e pessoa alguma se inteira de em qual terra morrerá. Por certo, Alá é onisciente, conhecedor. A Sura da Prosternação. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. A revelação do livro indubitável é do Senhor dos mundos. Eles dizem, Ele o forjou? Não, mas Ele é a verdade de teu Senhor, para admoestares um povo, ao qual antes de ti, admoestador algum chegou, para se guiarem. Alá é quem criou os céus e a terra, e o que há entre ambos em 6 dias. Em seguida, estabeleceu-se no trono. Não há para vós além dele nem protetor, nem intercessor. Então, não meditais? Ele administra a ordem do céu para a terra. Em seguida, tudo ascende a ele em um dia, cuja duração é de 1000 anos dos que contais. Esse é o sabedor do invisível e do visível, o Todo-Poderoso, o Misericordiador, que fez perfeita cada coisa que criou, iniciou de barro a criação do ser humano. Em seguida, fez-lhe a descendência da quintessência de gota d'água desprezível. Em seguida, formou-o e nele soprou algo de seu espírito, e vos fez o ouvido e as vistas e os corações. Quão pouco o agradeceis. E dizem, se nós sumirmos na terra, tornarmos-emos, por certo, em nova criação? Eles, aliás, são renegadores do deparar de seu Senhor. Dize, o anjo da morte, encarregado de vós, levar-vos-á as almas. Em seguida, a vosso Senhor, sereis retornados. E se tu visses, quando os criminosos estiverem cabisbaixos juntos de seu Senhor, dirão, Senhor nosso, enxergamos e ouvimos, então faze-nos retornar à terra, nós faremos o bem. Por certo, estamos convictos da ressurreição. E se quiséssemos, haveríamos concedido a cada alma sua orientação, mas cumpre-se o dito, vinde de mim. Encherei a jena dos djinns e dos homens, deles todos. Dir-se-lhes-á, então experimentai o castigo, porque esquecestes o deparar deste vosso dia. Por certo, nós também vos esquecemos. E experimentai o castigo da eternidade pelo que fazieis. Apenas creem em nossos versículos os que, ao lhes serem estes lembrados, caem em prosternação e glorificam com louvor a seu Senhor
e não se ensoberbecem. Seus flancos apartam-se dos leitos, enquanto suplicam a seu Senhor com temor e aspiração, e despendem do que lhes damos por sustento. E nenhuma alma sabe o que lhes é oculto do alegre frescor dos olhos, em recompensa do que faziam. Então, quem é crente é como quem é perverso? Não se igualam. Quanto aos que creem e fazem as boas obras, terão por hospedagem os jardins de Al-Mawá, pelo que faziam. E quanto aos que foram perversos, sua morada será o fogo. Cada vez que desejarem sair dele, a ele fá-los hão regressar, e se lhes dirá: experimentai o castigo do fogo, que desmentieis. Em verdade, fá-los hemos experimentar algo do castigo menor, antes do castigo maior para retornarem. E quem mais injusto que aquele a quem são lembrados os versículos de seu Senhor, em seguida dá-lhes de ombros? Por certo, vingar-nos-emos dos criminosos. E com efeito, concedemos o livro a Moisés. Então não estejas em contestação acerca de seu encontro. E fizemo-lo orientação para os filhos de Israel. E fizemos deles próceres que guiaram os homens por nossa ordem, quando pacientaram, e eles se convenciam de nossos sinais. Por certo, teu Senhor decidirá entre eles no dia da ressurreição, naquilo que discrepavam. E não lhes são notórias quantas gerações aniquilamos antes deles, por cujas vivendas andam agora? Por certo, há nisso sinais. Então não ouvem eles a exortação de Alá? E não viram que nós conduzimos a água à terra árida, e com ela fazemos sair searas, de que seus rebanhos comem, e eles mesmos? Então, não enxergam? E dizem: quando será esta sentença, se sois verídicos? Dize: no dia da sentença, não beneficiará aos que renegam a fé sua crença, nem se lhes concederá dilação. Então dá-lhes de ombros e espera. Por certo, eles também estão esperando. A Sura dos Partidos. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ó profeta, teme Alá e não obedeças aos renegadores da fé e aos hipócritas. Por certo, Alá é onisciente, sábio. E segue o que te é revelado de teu Senhor. Por certo, Alá, do que fazeis, é conhecedor. E confia em Alá, e basta Alá por patrono. Alá não fez em homem algum 2 corações em seu peito, e não fez de vossas mulheres que repudiais com Azihar, vossas mães, e não fez de vossos filhos adotivos, vossos filhos verdadeiros. Isto é o dito de vossas bocas, e Alá diz a verdade, e ele guia ao caminho reto. Chamai-os pelos nomes de seus pais. Isso é mais equitativo perante Alá. E se não conheceis seus pais, eles serão vossos irmãos na religião e vossos aliados. E não há culpa sobre vós em errardes nisso, mas no que vossos corações intentam. E Alá é perdoador, misericordiador. O profeta tem mais prevalência sobre os crentes que eles mesmos não têm entre si. E suas mulheres são suas mães, e os de laços consanguíneos têm na sucessão mais prevalência sobre os laços que unem os crentes de Al-Madinah e os emigrantes de Maca, segundo o livro de Alá, a menos que queirais fazer um favor a vossos aliados. Isso está inscrito no livro. E quando firmamos a aliança com os profetas e contigo, e com Noé, e com Abrão, e com Moisés, e com Jesus, filho de Maria, e firmamos sólida aliança com eles, para que ele interrogasse os verídicos acerca de sua verdade. E ele preparou para os renegadores da fé doloroso castigo. Ó vós que credes, lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando um exército vos chegou. Então enviamos contra eles um vento e um exército de anjos que não vistes, e Alá, do que fazeis, é onividente. Quando eles vos chegaram por cima de vós e por baixo de vós, e quando as vistas se vos desviaram de terror, e os corações vos chegaram às gargantas, e pensastes acerca de Alá pensamentos vários. Aí então, os crentes foram postos à prova, e estremecidos por veemente estremecimento. E quando os hipócritas, e aqueles em cujos corações há enfermidade, disseram:
Alá e seu mensageiro não nos prometeram senão falácias. E quando uma hoste dentre eles disse: ó povo de Yatrib, não há lugar para a vossa permanência aqui, então retornai. E um grupo deles pediu permissão ao profeta para retornar, dizendo: por certo, nossas casas estão indefesas, enquanto não estavam indefesas. Eles não desejavam senão uma fuga. E se nela entrassem por todas suas imediações, estando eles aí, em seguida, se lhes fosse pedida a sedição, a dela iam concedido, e nela não haveriam permanecido senão pouco. E com efeito, pactuavam antes com Alá, que não voltariam costas aos inimigos. E o pacto com Alá será questionado. Dize, a fuga não vos beneficiaria, se fugisseis de morrer ou de ser mortos em combate. E nesse caso, não vos fariam gozar, senão pouco. Dize, quem é que vos defende de Alá, se ele vos deseja um mal, ou se ele vos deseja misericórdia? E eles não encontrarão para si, além de Alá, nem protetor, nem socorredor. Com efeito, Alá conhece os desalentadores dentre vós, e os que dizem a seus irmãos: vinde a nós, enquanto eles não vão à guerra, senão poucos, sendo avarentos em relação a vós. E quando o medo lhe chega, tu os vês olhar para ti, revolvem-se-lhes os olhos, como os de quem é desfalecido pela morte. E quando o medo se vai, eles vos injuriam com afiadas línguas, sendo avarentos em relação ao bem. Esses não creem, então Alá anulará suas obras, e isso para Alá é fácil. Supunham que os partidos não houvessem ido embora, e se os partidos chegassem novamente, almejariam estar no deserto entre os beduínos, perguntando por vossos informes. E se estivessem entre vós, não combateriam senão pouco. Com efeito, há para vós, no mensageiro de Alá, belo paradigma para quem espera em Alá e no derradeiro dia, e se lembra a miúde de Alá. E quando os crentes viram, os partidos disseram: isto é o que Alá e seu mensageiro nos prometeram. E Alá e seu mensageiro disseram a verdade. E isso não lhes acrescentou senão fé e submissão. Dentre os crentes, há homens que cumpriram o que haviam pactuado com Alá. Então, dentre eles, houve quem cumprisse seu voto, e dentre eles, há quem espere, e não mudam mudança alguma. E ordenado o combate, para que Alá recompensasse aos verídicos por sua veracidade, e castigasse os hipócritas, se quisesse, ou se voltasse para eles. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. E Alá fez voltar os que renegam a fé com seu rancor. Eles não alcançaram bem algum, e Alá resguardou os crentes do combate, e Alá é forte, todo-poderoso. E ele fez descer de suas fortificações os que dentre os seguidores do livro os auxiliaram, e lançou-lhes o terror nos corações. A um grupo matastes, e a outro grupo escravizastes. E fez-vos herdar suas terras e seus lares e suas riquezas, e terra outra que nunca havíeis pisado. E Alá sobre todas as coisas é onipotente. Ó profeta, dize a tuas mulheres: se estais desejando a vida terrena e seus ornamentos, vinde, que vos mimosearei e vos libertarei com bela liberdade. E se estais desejando Alá e a seu mensageiro e a derradeira morada, por certo Alá preparou para as benfeitoras dentre vós magnífico prêmio. Ó mulheres do profeta, a quem de vós cometer obscenidade, duplicar ser-lhe-á o castigo em redobro, e isso para Alá é fácil. E a quem de vós se devota a Alá e a seu mensageiro, e faz o bem, conceder-lhe-emos seu prêmio 2 vezes, e lhe prepararemos generoso sustento. Ó mulheres do profeta, não sois iguais a nenhuma das outras mulheres, se sois piedosas. Então não mostreis sedução no dito, pois aquele em cujo coração há enfermidade, aspirar-vos-ia, e dizei dito conveniente, e permanecei em vossas casas, e não façais exibição de vossos encantos corporais, como a exibição dos idos tempos da ignorância. E cumpri a oração, e concedei as zaká, e obedecei a Alá e a seu mensageiro. Apenas Alá deseja fazer ir-se para longe de vós a abominação, ó família da casa, e purificar-vos plenamente. E lembrai-vos
do que se recita em vossas casas, dos versículos de Alá e da sabedoria. Por certo, Alá é sutil, conhecedor. Por certo, aos muslimes e às muslimes, e aos crentes e às crentes, e aos devotos e às devotas, e aos verídicos e às verídicas, e aos perseverantes e às perseverantes, e aos humildes e às humildes, e aos esmóleres e às esmóleres, e aos jejuadores e às jejuadoras, e aos custódios de seu sexo, e às custódias de seu sexo, e aos que se lembram a miúde de Alá, e às que se lembram a miúde dele. Alá preparou-lhes perdão e magnífico prêmio. E não é admissível a crente algum, nem a crente alguma, quando Alá e seu mensageiro decreta uma decisão, que a escolha seja deles por sua própria decisão. E quem desobedece a Alá e a seu mensageiro, com efeito, se descaminhará com evidente descaminho. E lembra-te, Muhammad, de quando disseste a quem Alá agraciou e tu agraciaste. Retém tua mulher contigo e teme a Alá, enquanto escondias em teu âmago o que Alá te estava mostrando e receavas os homens, enquanto Alá é mais digno de que o receieis. Então, quando Zaid satisfez seu desejo de estar com ela, fizemo-te com ela casar, para que não houvesse sobre os crentes constrangimento em relação às mulheres de seus filhos adotivos, quando estes satisfazem seu desejo de estar com elas. E a ordem de Alá deve ser cumprida. Não deve haver sobre o profeta constrangimento algum em relação ao que Alá lhe preceituou. Assim foi o procedimento de Alá com os que passaram antes, e a ordem de Alá é decreto predeterminado. Os que transmitiram as mensagens de Alá e o recearam e não recearam a ninguém senão Alá. E Alá basta por ajustador de contas. Muhammad não é pai de nenhum de vossos homens, mas o mensageiro de Alá e o selo dos profetas. E Alá de todas as coisas é onisciente. Ó vós que credes, invocai Alá abundantemente e glorificai-o ao alvorecer e ao entardecer. Ele é quem vos abençoa, e também seus anjos, para fazer-vos sair das trevas para a luz. E ele, para com os crentes, é misericordiador. A saudação a estes um dia, quando depararem, será salama, paz. E ele já lhes preparou generoso prêmio. Ó profeta, por certo, enviamo-te por testemunha e alvissareiro e admoestador, e convocador de Alá com sua permissão e luzeiro luminoso, e alviçar aos crentes que terão de Alá grande favor. E não obedeças aos renegadores da fé e aos hipócritas, e não prestes atenção à sua moléstia, e confie em Alá, e basta Alá por patrono. Ó vós que credes, quando esposardes as crentes, em seguida delas vos divorciardes, antes de as tocardes, não lhes impenderá prazo de espera. Então, mimoseai-as e libertai-as com bela liberdade. Ó profeta, por certo, tornamos lícitas para ti tuas mulheres, as quais concedeste seus prêmios, e as escravas que possuis entre as que Alá te outorgou em espólio, e as filhas de teu tio paterno, e as filhas de tuas tias paternas, e as filhas de teu tio materno, e as filhas de tuas tias maternas, que emigraram contigo, e toda mulher crente, caso dadive o profeta com si mesma, se o profeta deseja esposá-la, sendo-te isto privilégio, com exclusão dos demais crentes, com efeito sabemos o que lhes preceituamos em relação às suas mulheres e às escravas que possuem, para que não haja constrangimento sobre ti. E Alá é perdoador, misericordiador. Podes preterir a quem quiseres entre elas e aconchegar a ti a quem quiseres. E se buscas uma entre as que afastaste, não haverá culpa sobre ti. Isso é mais adequado para que se lhes refresquem os olhos de alegria e não se entristeçam elas e se agradem todas do que lhes concedes. E Alá sabe o que há em vossos corações, e Alá é onisciente, clemente. Depois disso, não te serão lícitas as outras mulheres, nem te será lícito trocá-las por outras esposas, ainda que te admire sua beleza, exceto no que tange as escravas que possuis.
e Alá sobre todas as coisas é observante. Ó vós que credes, não entreis nas casas do profeta, a menos que vô-lo seja permitido para uma refeição, sem esperardes por seu tempo de preparo. Mas se sois convocados, entrai. Então, quando vos houverdes alimentado, espalhai-vos e não vos recriando em conversações. Por certo, isso molestava o profeta, e ele se peja de ter de fazer-vos sair. E Alá não se peja da verdade. E se lhes perguntais por algo, perguntar-lhes por trás de um véu. Isso é mais puro para vossos corações e os corações delas. E não é admissível que molesteis o mensageiro de Alá, nem esposeis jamais suas mulheres depois dele. Por certo, isso perante Alá é formidável pecado. Se mostrais uma coisa ou a escondeis, por certo, Alá de todas as coisas é onisciente. Não há culpa sobre elas em estarem sem véu diante de seus pais, ou de seus filhos, ou de seus irmãos, ou dos filhos de seus irmãos, ou dos filhos de suas irmãs, ou de suas mulheres, ou dos escravos que possuem, e temei Alá, por certo, Alá de todas as coisas é testemunha. Por certo, Alá e seus anjos oram pelo profeta. Ó vós que credes, orai por ele, e saudai-o permanentemente. Por certo, aos que molestam Alá e a seu mensageiro, Alá amaldiçoa-os na vida terrena e na derradeira vida, e preparou-lhes aviltante castigo. E os que molestam os crentes e as crentes sem que nada de mal estes hajam cometido, com efeito, sobrecarregar-se-ão com infâmia e evidente pecado. Ó profeta, dize a tuas mulheres e a tuas filhas, e às mulheres dos crentes, que se encubram em suas roupagens. Isso é mais adequado para que sejam reconhecidas e não sejam molestadas. E Alá é perdoador, misericordiador. Em verdade, se os hipócritas e aqueles em cujos corações há enfermidade, e os propagadores de boatos em Al-Madinah, não se abstêm de seus maus ditos, assular-te-emos contra eles. Em seguida, não te avizinharão nela, senão por pouco tempo. Amaldiçoados! Onde quer que se acharem, serão apanhados e mortos inexoravelmente. Assim foi o procedimento de Alá com os que passaram antes, e não encontrarás no procedimento de Alá mudança alguma. Os homens perguntam-te pela hora. Dize, sua ciência está apenas junto de Alá. E o que te faz inteirar-te de que a hora talvez esteja próxima? Por certo, Alá amaldiçoou os renegadores da fé e preparou-lhes um fogo ardente. Neles serão eternos para todo sempre. Eles não encontrarão nem protetor, nem socorredor. Um dia, quando lhes forem reviradas as faces no fogo, dirão, quem dera houvéssemos obedecido a Alá e houvéssemos obedecido ao mensageiro. E dirão, Senhor nosso, por certo, obedecemos a nossos senhores e a nossos magnates. Então, eles descaminharam-nos do caminho reto. Senhor nosso, concede-lhes o redobro do castigo e amaldiçoa-os com grande maldição. Ó vós que credes, não sejais como os que molestaram a Moisés. Então Alá absolveu-o do que disseram, e ele era honorável perante Alá. Ó vós que credes, temei Alá e dizei sempre dito adequado. Ele vos emendará as obras e vos perdoará os delitos. E quem obedece a Alá e a seu mensageiro, com efeito triunfará com magnífico triunfo. Por certo, nós expusemos a responsabilidade aos céus e à terra e às montanhas. Então, recusaram encarregar-se dela, e dela se atemorizaram, enquanto o ser humano encarregou-se dela. Por certo, ele é muito injusto e muito ignorante. Assim foi para que Alá castigasse os hipócritas e as hipócritas, e os idólatras e as idólatras, e se voltasse para os crentes e as crentes, e Alá é perdoador, misericordiador. A Sura de Sabá. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Louvor a Alá, de quem é o que há nos céus e na terra, e dele é o louvor na derradeira vida, e ele é o sábio, o conhecedor. Ele sabe o que penetra na terra, e o que dela sai, e o que desce do céu, e o que a ele ascende,
e ele é o misericordiador, o perdoador. E os que renegam a fé dizem: a hora não nos chegará. Dize: sim, por meu Senhor. Com certeza chegar-vos-á pelo sabedor de invisível. Não escapa dele peso algum de átomo nos céus nem na terra, e nada há menor que isso, nem maior, que não seja no evidente livro. Para recompensar os que creem e fazem as boas obras, esses terão perdão e generoso sustento. E os que se esforçam em negar nossos sinais, intentando escapar de nosso castigo, esses terão castigo de doloroso tormento. E aqueles aos quais fora concedida a ciência, veem que o que foi descido para ti de teu Senhor é a verdade, e que ele guia a senda do Todo-Poderoso, do Louvável. E os que renegam a fé dizem: indicar-vos-emos um homem que vos informe de que, quando vos desintegrardes com toda a desintegração, sereis por certo transmudados em novas criaturas? Forja ele mentiras acerca de Alá, ou há nele loucura? Não. Mas os que não creem na derradeira vida estão no castigo e no profundo descaminho. E não viram eles o que está adiante deles e o que está de trás deles, seja do céu ou da terra? Se quiséssemos, faríamos a terra engoli-los, ou faríamos cair sobre eles pedaços do céu. Por certo, há nisso um sinal para todo servo contrito. E com efeito, concedemos a Davi favor vindo de nós e dissemos: ó montanhas, repeti com ele o louvor a Alá junto dos pássaros, e tornamos dúctil o ferro para ele. E dissemos: faze cotas de malha, e entrelaça bem as malhas, e fazei o bem, por certo do que fazeis, sou onividente. E submetemos a Salomão o vento, cujo percurso matinal era de 1 mês, e cujo percurso vespertino era de 1 mês. E fizemo-lhe fluir a fonte de cobre fundido, e houve dentre os djinns quem trabalhasse às suas ordens, com a permissão de seu Senhor, e a quem dentre eles se desviasse de nossa ordem, fazíamo-lo experimentar o castigo do fogo ardente. Faziam-lhe o que queria, santuários e estátuas, e alguidares grandes, como os tanques e caldeirões assentes. E dissemos: laborai, ó família de Davi, em agradecimento, enquanto poucos dentre meus servos são os agradecidos. Quando lhe decretamos a morte, nada lhes indicou sua morte, senão a térmite que lhe devorou o báculo. Então, quando ele caiu, tornou-se evidente para os djinns que, se soubessem do invisível, não haveriam permanecido no aviltante castigo. Com efeito, havia para Sabá em seu habitat um sinal, 2 jardins à direita e à esquerda. Foi-lhes dito: comei do sustento de vosso Senhor e agradecei-lhe. Tendes uma plaga benigna e um Senhor perdoador. Então eles deram de ombros a isso, e enviamos contra eles a torrente da barragem de Al-Arim, e trocamo-lhes os 2 jardins por outros 2 jardins de frutas amargas e tamárices, e coisa pouca de aço e faifa. Com isso, recompensamo-los por sua ingratidão, e não recompensamos assim, senão ao ingrato. E tínhamos feito entre eles e as cidades que tínhamos abençoado, cidades aparentes, e tínhamos determinado nelas a caminhada na justa medida, e dissemos: caminhai em segurança durante dias e noites. Então disseram: Senhor nosso, torna grande a distância entre nossas viagens. E foram injustos com si mesmos. Então fizemo-los tema de conversa e desintegramo-los com toda a desintegração. Por certo, há nisso sinais para todo perseverante agradecido. E com efeito, Iblis comprovou sua conjectura acerca deles. Então seguiram-no, exceto um grupo de crentes. E ele não tinha poder algum sobre eles. Mas assim foi para que soubéssemos distinguir quem cria na derradeira vida de quem estava em dúvida a respeito dela. E teu Senhor sobre todas as coisas é custódio. Dize: invocai os que pretendeis serem deuses além de Alá. Eles não possuem o peso de um átomo, nem nos céus, nem na terra. E nestes, eles não têm participação alguma. E ele não tem entre eles coadjutor algum. E a intercessão junto dele não beneficiará senão àquele a quem ele permitir,
Neste caso, ficarão à espera, até que quando se lhes remover o terror dos corações, dirão entre eles: o que disse vosso Senhor? Dirão: a verdade. E ele é o Altíssimo, o Grande. Dize: quem vos dá sustento dos céus e da terra? Dize: Alá. E por certo, nós ou vós estamos na orientação ou em evidente descaminho. Dize: não sereis interrogados acerca dos crimes que cometemos, nem seremos interrogados acerca do que fazeis. Dize: nosso Senhor juntar-nos-á. Em seguida, sentenciará entre nós com a verdade, e ele é o sentenciador, o onisciente. Dize: fazei-me ver os que ajuntais a ele como parceiros. Em absoluto não o conseguireis. Aliás, ele é Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. E não te enviamos, Muhammad, senão a toda a humanidade por alvissareiro e admoestador, mas a maioria dos homens não sabe. E dizem: quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? Haverá para vós o encontro de um dia, em relação ao qual não podereis retardar-vos uma hora sequer, nem adiantar-vos. Os que renegam a fé dizem: jamais creremos neste Alcorão, nem no que houve antes dele. E se visses, quando os injustos forem postos diante de seu Senhor, uns refutando o dito dos outros, os que foram subjugados dirão aos que se ensoberbeceram: se não fosseis vós, seríamos crentes. Os que se ensoberbeceram dirão aos que foram subjugados: será que fomos nós que vos afastamos da boa orientação após haver-vos chegado? Não, mas vós próprios éreis criminosos. E os que foram subjugados dirão aos que se ensoberbeceram: não, mas vossos estratagemas noite e dia desgraçaram-nos, quando nos ordenáveis renegássemos Alá e lhes fizéssemos semelhantes. E eles guardarão segredo do arrependimento quando virem o castigo. E nós poremos as gargalheiras nos pescoços dos que renegaram a fé. Não serão eles recompensados senão pelo que faziam? E não enviamos a uma cidade admoestador algum, sem que seus opulentos habitantes dissessem: por certo, somos renegadores do com que sois enviados. E eles disseram: somos mais privilegiados em riquezas e filhos, e não seremos castigados. Dize: por certo, meu Senhor prodigaliza o sustento a quem quer, e restringe-o, mas a maioria dos homens não sabe. E não são vossas riquezas nem vossos filhos que vos aproximarão bem perto de nós. Mas quem crê e faz o bem, esses terão o dobro da recompensa pelo que fizeram e estarão em segurança nas câmaras etéreas. E os que se esforçam em negar nossos sinais, intentando escapar de nós, esses serão trazidos ao castigo. Dize: por certo, meu Senhor prodigaliza o sustento a quem quer de seus servos e restringe-lhe. E o que quer que despendais, ele vô-lo restituirá. E ele é o melhor dos sustentadores. E um dia ele os reunirá a todos, em seguida dirá aos anjos: são estes que vos adoravam? Eles dirão: glorificado sejas, tu és nosso protetor em vez deles. Ao contrário, eles adoravam os djinns. A maioria deles era crente neles. Então, nesse dia, nenhum de vós possuirá para outro benefício nem prejuízo. E diremos aos que foram injustos: experimentai o castigo do fogo que desmentíeis. E quando nossos evidentes versículos se recitam para eles, dizem: este não é senão um homem que quer afastar-vos do que vossos pais adoravam. E dizem: este não é senão mentira forjada. E dizem os que renegam a fé acerca da verdade quando ela lhes chega: isto não é senão evidente magia. E nós não lhe concederamos livros que estudassem, e não lhes enviáramos antes de ti admoestador algum. E os que foram antes deles desmentiram a mensagem, e não chegam a eles em poder e riqueza ao 10º do que concederamos àqueles que mentiram a meus mensageiros. Então, como foi minha reprovação? Dize: apenas exorto-vos a uma única questão, a vos manterdes diante de Alá de 2 em 2 ou de 1 em 1,
Em seguida, a refletirdes: não há loucura em vosso companheiro. Ele não vos é senão um admoestador que está diante de veemente castigo. Dize: o que vos peço em prêmio, o será para vós. Meu prêmio não impende senão a Alá, e ele sobre todas as coisas é testemunha. Dize: por certo, meu Senhor é quem lança a verdade. Ele das coisas invisíveis é profundo sabedor. Dize: a verdade chegou e a falsidade nada inicia nem repete. Dize: se eu me descaminho, descaminhar-me-ei apenas em prejuízo de mim mesmo. E se me guio, será pelo que meu Senhor me revelou. Por certo, ele é oniovinte e está próximo. E se visses, quando se aterrorizarem, para eles não haverá escapatória e serão apanhados em lugar próximo. E dirão: cremos nele. Mas como poderão alcançar a fé de lugar tão longínquo? E com efeito, renegaram-no antes e conjeturam o invisível de lugar tão longínquo. E interpor-se-á uma barreira entre eles e o que apetecem, como se fez antes a seus semelhantes. Por certo, estavam em dúvida tormentosa. A Sura do Criador. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Louvor a Alá, o Criador dos céus e da terra, que faz dos anjos mensageiros dotados de asas, 2 ou 3 ou 4. Ele acresce na criação o que quer. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. O que Alá franqueia aos homens em misericórdia, ninguém pode retê-lo. E o que ele retém, ninguém depois dele pode enviá-lo. Ele é Todo-Poderoso, o Sábio. Ó humanos, lembrai-vos da graça de Alá para convosco. Há Criador outro que Alá, que vos dê sustento do céu e da terra? Não existe Deus senão Ele. Então, como dele vos distanciais? E se eles te desmentem, Muhammad, com efeito, foram desmentidos outros mensageiros antes de ti, e a Alá são retornadas as determinações. Ó humanos, por certo a promessa de Alá é verdadeira. Então não vos iluda a vida terrena e não vos iluda o ilusor acerca de Alá. Por certo, Satã vos é inimigo. Então tomai-o por inimigo. Ele apenas convoca os de seu partido para que sejam dos companheiros do fogo ardente. Os que renegam a fé terão veemente castigo. E os que creem e fazem as boas obras terão perdão e grande prêmio. Será que aquele para quem é aformoseada sua má ação e a vê como boa, é como aquele a quem Alá guia? E por certo, Alá descaminha quem quer e guia a quem quer. Então que tua alma não se consuma em aflições por eles. Por certo, Alá, do que eles engenham, é onisciente. E Alá é quem envia o vento, e este agita nuvens. Em seguida, conduzimos-las a uma plaga morta, e com elas vivificamos a terra depois de morta. Assim será a ressurreição. Quem deseja o poder, saiba que é de Alá todo o poder. A ele ascendem as palavras benignas, e a boa ação ele a eleva. E os que armam maus estratagemas terão veemente castigo, e o estratagema desses falhará. E Alá criou-vos de pó, em seguida de gota seminal, depois fez-vos casais. E nenhuma varoa concebe, nem dá à luz, senão com sua ciência, e não se prolonga a vida de longevo algum, nem se lhe diminui a idade, sem que isso esteja num livro. Por certo, isso para Alá é fácil. E os dois mares não se igualam. Este é doce, sápido, suave de beber, e aquele é salso, amargo. E de cada um comeis carne tenra, e extraís adornos que usais. E tu vês o barco sulcando-os, para buscardes algo de seu favor, e para serdes agradecidos. Ele insere a noite no dia, e insere o dia na noite. E submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Esse é Alá, vosso Senhor. Dele é a soberania, e os que invocais além dele não possuem sequer uma película de caroço de tâmara. Se os convocais, não ouvirão vossa convocação, e se a ouvissem, não vos atenderiam. E no dia da ressurreição, renegarão vossa idolatria,
e ninguém te informa da verdade como um conhecedor. Ó humanos, vós sois pobres diante de Alá, e Alá é o bastante a si mesmo, o louvável. Se ele quisesse, far-vos-ia ir e faria chegar novas criaturas. E isso não é para Alá penoso. E nenhuma alma pecadora arca com o pecado de outra. E se uma alma sobrecarregada convoca outra para aliviar-lhe a carga, nada desta será carregado, ainda que o convocado seja parente. Tu apenas admoestas os que receiam a seu Senhor, e ainda que invisível, e que cumprem a oração. E quem se dignifica apenas em benefício de si mesmo, e Alá será o destino. E o cego e o vidente não se igualam, nem as trevas, nem a luz, nem a sombra e o calor. E não se igualam os vivos e os mortos. Por certo, Alá faz ouvir a verdade a quem Ele quer, e tu não podes fazer ouvir os que estão nos sepulcros. Tu não és, senão admoestador. Por certo, nós te enviamos com a verdade por alvissareiro e admoestador, e nunca houve nação sem que nela passasse um admoestador. E se eles te desmentem com efeito, os que foram antes deles desmentiram aos mensageiros. Chegaram-lhes seus mensageiros com as evidências, e com salmos, e com o livro luminoso. Em seguida, apanhei os que renegaram a fé. Então, como foi minha reprovação? Não viste que Alá faz descer do céu água, e com ela fazemos sair frutos de cores variadas, e que entre as montanhas há as de estratos brancos e vermelhos, de cores variadas, e as que são nigérrimas como corvos? Que dentre os homens e os seres animais e os rebanhos, há-os também de cores variadas? Apenas os sábios receiam Alá dentre seus servos. Por certo, Alá é todo-poderoso, perdoador. Por certo, os que recitam o livro de Alá e cumprem a oração, e despendem secreta ou manifestamente do que lhe damos por sustento, esperam por comércio que não perecerá, para que ele os recompense com seus prêmios e lhes acrescente algo de seu favor. Por certo, ele é perdoador, agradecido. E o que te revelamos do livro é a verdade que confirma o que havia antes dele. Por certo, Alá de seus servos é conhecedor, onividente. Em seguida, fizemos herdar o livro aos que escolhemos de nossos servos. E dentre eles há o que é injusto com si mesmo, e dentre eles há o que é moderado. E dentre eles há o que é precursor das boas coisas, com a permissão de Alá. Esse é o grande favor. Os jardins do Éden, neles entrarão, neles serão enfeitados com braceletes de ouro e com pérolas, e neles suas vestimentas serão de seda. E dirão, louvor a Alá. Quem fez ir-se para longe de nós a tristeza? Por certo, nosso Senhor é perdoador, agradecido. Ele é quem, por seu favor, nos fez habitar a morada da permanência. Nenhuma fadiga nos toca nela, nem nos toca nela exaustão. E os que renegam a fé terão fogo da jena. Não se lhes porá termo à vida para que eles morram, e nada se lhes aliviará do castigo. Assim recompensamos todo ingrato. E nele gritarão, Senhor nosso, faze-nos sair daqui, nós faremos bem outro que o que fazíamos. Ele dirá, e não vos deixamos viver um tempo em que pudesse meditar quem quisesse meditar? E o admoestador chegou-vos. Então experimentai o castigo. E não há para os injustos socorredor algum. Por certo, Alá é sabedor do invisível dos céus e da terra. Por certo, do íntimo dos peitos, Ele é onisciente. Ele é quem faz de vós sucessores da terra. Então, quem renega a fé, sua renegação será em prejuízo de si mesmo. E a renegação dos renegadores da fé não lhes acrescenta senão abominação junto de seu Senhor. E a renegação dos renegadores da fé não lhes acrescenta senão perdição. Dize, vistes vossos ídolos que invocais além de Alá? Fazei-me ver o que criaram na terra. Ou têm eles participação nos céus? Ou lhes concedemos um livro e se fundamentam em uma evidência dele? Não.
Mas os injustos não prometem uns aos outros, senão falácia. Por certo, Alá sustém os céus e a terra, para que não se desloquem. E se ambos se deslocassem, ninguém depois dele os sustentaria. Por certo, ele é clemente, perdoador. E eles juntaram por Alá com seus mais solenes juramentos, que, se lhes chegassem um admoestador, seriam mais bem guiados que qualquer outra das comunidades. Então, quando um admoestador lhes chegou, isso não lhes acrescentou senão repulsa. Soberba na terra e maus estratagemas. E os maus estratagemas não envolvem senão seus autores. Então, não esperam eles senão os procedimentos punitivos dos antepassados? E não encontrarás no procedimento de Alá mudança alguma, e não encontrarás no procedimento de Alá alteração alguma. Não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles, e que foram mais veementes que eles em força? E não é admissível que coisa alguma escape a Alá, nem nos céus nem na terra. Por certo, ele é onisciente, onipotente. E se Alá culpasse os homens pelo que cometeram, não deixaria sobre sua superfície ser animal algum. Mas ele lhes concede prazo até um termo designado. E quando o seu termo chegar, por certo, Alá, de seus servos, é onividente. A Sura de Yasin. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Yasin, pelo Alcorão pleno de sabedoria. Por certo, Muhammad, tu és dos mensageiros, em senda reta. Ele é a revelação descida do Todo-Poderoso, do Misericordiador, para admoestares um povo cujos pais não foram admoestados. Então, estão desatentos. Com efeito, o dito cumpriu-se contra a maioria deles, então não creem. Por certo, pusemos-lhes nos pescoços gargalheiras, e estas lhes chegam aos queixos. Então têm as cabeças forçadas para cima. E fizemos uma barreira diante deles e uma barreira de trás deles, e nevoamo-lhes as vistas, então nada enxergam. E lhes é igual que os admoestes ou não os admoestes, eles não crerão. Tu apenas admoestas a quem segue a mensagem e receia o misericordioso, ainda que invisível. Então alviçara-lhe perdão e generoso prêmio. Por certo, somos nós que damos a vida aos mortos e escrevemos o que eles anteciparam e seus vestígios. E toda coisa enumeramo-la em um evidente livro. E propõe-lhes um exemplo, os habitantes da cidade, quando lhes chegaram os mensageiros. Quando lhes enviamos 2 mensageiros, e eles os desmentiram, então fortalecemo-los com um terceiro. Eles disseram, por certo, fomos enviados a vós. Os habitantes da cidade disseram, vós não sois senão mortais como nós, e o misericordioso nada fez descer, vós nada fazeis, senão mentir. Os mensageiros disseram, nosso Senhor sabe que, por certo, fomos enviados a vós. Não nos entende senão evidente transmissão da mensagem. Disseram, pressentimos mau agouro por vossa causa. Em verdade, se não vos abstendes disso, apedrejar-vos-emos e doloroso castigo tocar-vos-á de nossa parte. Eles disseram, vosso mau agouro está em vós. Se sois admoestados, pressentis mau agouro e descredes? Mas sois um povo entregue a excessos. E um homem chegou do extremo da cidade correndo. Disse, ó meu povo, segui os mensageiros. Segui a quem não vos pede prêmio algum e são guiados. E por que razão não adoraria eu a quem me criou e a quem vós sereis retornados? Tomaria em vez dele outros deuses? Se o misericordioso me desejasse um infortúnio, sua intercessão de nada me valeria, e eles me não poderiam salvar. Por certo, nesse caso, estaria em evidente descaminho. Por certo, creio em vosso Senhor. Então, ouvi-me. Foi-lhe dito, entra no paraíso. Ele disse, quem dera meu povo soubesse do perdão de meu Senhor para mim, e de que me fez dos honrados. E não fizemos descer sobre seu povo, depois dele, exército algum do céu,
e não é admissível que fizéssemos descer. Não houve senão um só grito, então, ei-los extintos. Que aflição para os servos! Não lhes chegou mensageiro algum, sem que deles zombassem. Não viram quantas gerações aniquilamos antes deles, aos quais a eles jamais retornarão. E por certo, todos reunidos serão trazidos para junto de nós. E há um sinal para eles a terra morta. Vivificamo-la, e dela fazemos sair grãos, então deles comem. E nela fazemos jardins de tamareiras e videiras, e dela fazemos ebanar fontes, para que eles comam de seus frutos, e do que suas próprias mãos fazem. Então, não agradecem? Glorificado seja quem criou todos os casais do que a terra brota, e deles mesmos, e do que não sabem. E é um sinal para eles a noite da qual esfolamos o dia. Então ei-los imersos nas trevas. E o sol corre para uma morada pertencente a ele. Essa é a determinação do Todo-Poderoso, do Onisciente. E a lua, determinamo-lhe fases, até tornar-se como o velho racemo da tamareira. Não é concebível ao sol atingir a lua, nem a noite antecipar-se ao dia. E cada qual voga em uma órbita. E há um sinal para eles havermos carregado seus antepassados no barco repleto. E criamo-lhes à sua semelhança aquilo em que montam. E se quiséssemos afogá-los, íamos. Então não haveria para eles salvador algum, e não serão salvos, exceto por misericórdia vinda de nós e para gozo até certo tempo. E quando se lhes diz: guardai-vos do que está adiante de vós e do que estás de trás de vós, na esperança de obterdes misericórdia, voltam as costas. E não lhes chega sinal algum dos sinais de teu Senhor, sem que lhe deem de ombros. E quando se lhes diz: despendei do que Alá vos deu por sustento, os que renegam a fé dizem aos que creem: alimentaremos nós aquele que Alá alimentaria se quisesse? Não estais senão em evidente descaminho. E dizem: quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? Não esperam eles senão um só grito, que os apanhará enquanto estiverem disputando uns com os outros. Então não poderão fazer testamento, nem retornar às suas famílias. E soprar-se-á na trombeta. Então ei-los, que das tumbas sairão açodados para junto de seu Senhor. Dirão: ai de nós! Quem nos ressuscitou de nosso lugar de descanso? Isto é o que o Misericordioso prometera, e os mensageiros disseram a verdade. Não haverá senão um só grito, então ei-los que serão trazidos todos para junto de nós. Então, nesse dia, nenhuma alma nada sofrerá de injustiça, e não sereis recompensados, senão pelo que fazíeis. Por certo, os companheiros do paraíso nesse dia estarão absortos em delícias alegres. Eles e suas mulheres estarão na sombra reclinados sobre coxins. Nele terão frutas e terão o que cobiçarem. Salam, paz, é um dito que ouvirão de um Senhor misericordiador. E ele dirá: separai-vos, ó criminosos, neste dia. Não vos recomendei, ó filhos de Adão, que não adorasseis a Satã? Por certo, ele vos era inimigo declarado. E que me adorasseis? Esta é uma senda reta. E com efeito, ele descaminhou grande multidão de vós. Então, não razoáveis? Eis a jena que vos era prometida. Sofreis sua queima hoje, porque renegáveis a fé. Nesse dia, selar-lhe-emos as bocas, e suas mãos nos falarão, e suas pernas testemunharão o que cometiam. E se quiséssemos, apagar-lhes íamos os olhos. Então, precipitar-se-iam na senda. Como poderiam, pois, enxergar algo? E se quiséssemos, transfigurá-los íamos no lugar em que estivessem. Então, não poderiam ir adiante nem retornar. E a quem tornamos longevo, falo-emos regredir em sua criação. Então, não razoam? Não lhe ensinamos a poesia, e ela não lhe é concebível. Esse não é senão mensagem e evidente ao Corão, para que admoeste quem está vivo
e para que o dito se cumpra contra os renegadores da fé. E não viram eles que entre o que fizeram nossas mãos, nós lhes criamos rebanhos, então deles são possuidores, e os tornamos dóceis a eles. Então deles há-os para a sua montaria, e deles há-os que eles comem. E tem neles proveitos e bebidas. Então não agradecem? E tomam deuses além de Alá para serem por eles socorridos. Estes não poderão socorrê-los, e serão um exército trazido contra eles no dia do juízo. Então que seu dito não te entristeça. Por certo sabemos o de que guardam segredo e o que manifestam. E o ser humano não viu que criamos de gota seminal? Então ei-lo adversário declarado. E esquecendo sua criação, propõe para nós um exemplo. Diz: quem dará vida aos ossos enquanto resquícios? Dizem: quem os fez surgir da primeira, dar-lhes-á a vida, e ele de todas as criaturas é onisciente. Aquele que vos fez fogo das árvores verdes, então ei-vos que com elas ascendeis. E aquele que criou os céus e a terra, não é poderoso para criar seus iguais? Sim, ele é o Criador, o Onisciente. Sua ordem, quando deseja alguma coisa, é apenas dizer-lhe, sê. Então é. Então, glorificado seja aquele em cuja mão está o reino de todas as coisas, e a ele sereis retornados. A Sura dos Enfileirados. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelos enfileirados em fileiras, pelos repulsores do mal com força, e pelos recitadores de mensagem. Por certo, vosso Deus é único, Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos, e o Senhor dos levantes. Por certo, nós ornamentamos o céu mais próximo com um ornamento, os astros, para custodiá-lo contra todo demônio rebelde. Eles não podem ouvir a corte altíssima e são arrojados por todos os lados, rechaçados, e terão castigo perpétuo. Exceto quem arrebatar algo, então persegui-lo-á uma bólide perfurante. E consulta-os. Quem é mais difícil em criação, eles ou outros seres que criamos? Por certo, criamo-los de barro viscoso. Mas tu te admiras que te desmintam, e eles disso escarnecem. Quando lembrados do Alcorão, dele não se lembram. Quando veem um sinal, excedem-se em escárnio. Dizem, isto não é senão evidente magia. Quando morrermos e formos pó e ossos, seremos ressuscitados? Nossos pais antepassados também? Dizem Muhammad, sim, e sereis humilhados. Então haverá apenas um só clangor, e ei-los que olharão estarrecidos, e dirão, ai de nós, este é o dia do juízo. Os anjos dirão, este é o dia da decisão que desmentieis. Ele dirá, reuni os que foram injustos, e as suas mulheres, e ao que adoravam, além de Alá, e guia-os à senda do inferno, e detende-os. Por certo serão interrogados. Por que razão não vos socorreis uns aos outros? Que dia eles serão rendidos. E dirigir-se-ão uns aos outros, interrogando-se. Dirão, por certo, sempre chegáveis a nós do lado direito para renegar a fé. Os chefes dirão, mas não éreis crentes, e não tínhamos poder algum sobre vós, mas éreis um povo transgressor. Então, o dito de nosso Senhor cumpriu-se contra nós. Por certo, haveremos de experimentar o castigo. E transviamo-vos, por certo, nós éramos desviados. Então, por certo, nesse dia, eles serão partícipes no castigo. Por certo, assim agimos com os criminosos. Por certo, quando se lhes dizia, não há Deus senão Alá, ensoberbeciam-se e diziam, abandonaremos nossos deuses por um poeta louco? Não. Mas ele chegou com a verdade e confirmou as palavras dos mensageiros. Por certo, havereis de experimentar o doloroso castigo, e não sereis recompensados, senão pelo que fazíeis, exceto os servos prediletos de Alá. Esses terão determinado sustento, frutas
e serão honrados nos jardins da delícia. Estarão em leitos frente a frente. Far-se-á circular entre eles taças de vinho de fonte fluida, branco, deleitoso para quem o bebe. Nele não haverá mal súbito, e com ele não se embriagarão. Junto deles estarão aquelas de belos grandes olhos, de olhares restritos a seus amados. Assemelham-se a ovos resguardados, e uns aos outros dirigir-se-ão interrogando-se. Um deles dirá, por certo, eu tinha um acompanhante, que dizia, és dos que acreditam na ressurreição? Quando morrermos e formos pó e ossos, seremos julgados? Ele dirá, quereis avistá-lo? Então avistou e viu-o no meio do inferno. Dirá, por Alá, por certo, quase me arruinaste, e não fora a graça de meu Senhor, seria dos trazidos ao fogo. Será que jamais morreremos, senão aquela nossa primeira morte, e não seremos castigados? Por certo, este é o magnífico triunfo. Então, para recompensa igual a essa, que laborem os laboriosos. Será isso melhor por hospedagem, ou a árvore de Zacum? Por certo, fizemo-la como provação para os injustos. Por certo, é uma árvore que surge do fundo do inferno. Suas espatas são como as cabeças de demônios. E por certo, dela comerão e dela encherão os ventres. Em seguida, sobre ela terão mistura de água ebuliente. Depois, seu retorno será ao inferno. Por certo, eles encontraram seus pais descaminhados. Então, em suas pegadas, prosseguem impetuosos. E com efeito, antes deles, a maioria dos antepassados descaminhou-se. E com efeito, enviamo-lhes admoestadores. Então, olha como foi o fim dos que foram admoestados, exceto os servos prediletos de Alá. E com efeito, Noé chamou-nos. Então, quão excelentes fomos em atendê-lo. E salvamo-lo e a sua família da formidável angústia. E fizemos de sua descendência os sobreviventes. E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade. Que a paz seja sobre Noé nos mundos. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Por certo, ele era de nossos servos crentes. Em seguida, afogamos os outros. E por certo, Abraão era de sua seita. Quando chegou a seu senhor com um coração imaculado, quando disse a seu pai e a seu povo, o que adorais? Desejais a mentira, adorar deuses em vez de Alá? E qual o vosso pensamento acerca do Senhor dos mundos? Então ele deu uma olhada nas estrelas e disse, por certo, estou doente. Então voltaram-lhe as costas, fugindo, e foi ter sorrateiramente com seus deuses e disse, não comeis? Por que não falais? E foi ter sorrateiramente com eles, batendo-lhes com a destra. Então eles se dirigiram a ele diligentes. Disse-lhes, adorais o que esculpis, enquanto Alá vos criou, e ao que fazeis? Disseram, edificai para ele uma edificação e lançai-o no inferno. E desejaram armar-lhes insídias. Então fizemo-los os mais rebaixados. Ele disse, por certo vou aonde meu Senhor me ordena, ele me guiará. Senhor meu, dadiva-me com um filho dos íntegros. Então, alviçaramo-lhe um filho clemente. E quando atingiu a idade de labutar com ele, este disse, ó meu filho, por certo vi em sonho que te imolava. Então, olha, que pensas disso? Ismael disse, ó meu pai, faze o que te é ordenado. Encontrar-me-ás entre os perseverantes, se Alá quiser. Quando ambos se resignaram, e o fez tombar com a fronte na terra, livramo-lo e chamamo-lo, ó Abraão. Com efeito, confirmaste o sonho. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Por certo, essa é a evidente prova. Resgatamo-lo com imolado magnífico. E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade. Que a paz seja sobre Abraão. Assim recompensamos os benfeitores. Por certo, ele era de nossos servos crentes. E alviçaramo-lhe Isaque como profeta entre os íntegros. E abençoamo-lo e a Isaque.
E na descendência de ambos, houve quem fosse benfeitor e quem fosse um declarado injusto com si mesmo. Com efeito, nós fizemos mercê a Moisés e a Arão, e salvamo-los a ambos e a seu povo da formidável angústia. Socorremo-los, então foram eles os vencedores, e concedemos-lhes o livro assaz evidente, e guiamo-los à senda reta, e deixamos esta bênção sobre ambos na posteridade. Que a paz seja sobre Moisés e Arão. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Por certo, eram ambos de nossos servos crentes. E por certo, Elias era dos mensageiros, quando disse a seu povo: não temeis a Alá, invocais Baal e deixais o melhor dos criadores. Alá, vosso Senhor e o Senhor de vossos pais antepassados, e desmentiram-no. Então serão trazidos ao castigo, exceto os servos prediletos de Alá. E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade. Que a paz seja sobre Ilhazim. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Por certo, ele era de nossos servos crentes. E por certo, Lot era dos mensageiros, quando o salvamos e a sua família a todos, exceto uma anciã dentre os que ficaram para trás. Em seguida, profligamos os outros. E por certo, passais por eles ao amanhecer. E à noite, não razoais? E por certo, Jonas era dos mensageiros, quando fugiu no barco repleto. Então ele tirou à sorte e foi dos refutados. Então a baleia engoliu-o enquanto merecedor de censura. E se não fora ele dos glorificadores, haveria permanecido em seu ventre até um dia em que serão ressuscitados. Então deitamo-lo fora em ermo lugar, enquanto indisposto, e fizemos brotar sobre ele um arbusto de actim, e enviamo-lo a 100.000 homens ou mais. Creram em Alá, e fizemo-los gozar até certo tempo. Então consulta-os. São de teu Senhor as filhas, e deles os filhos? Ou criamos nós os anjos como seres femininos, e eles foram testemunhas disso? Ora, por certo, entre suas mentiras dizem: Alá gerou, e por certo, são mentirosos. Escolheu ele as filhas de preferência aos filhos? Que há convosco? Como julgais? Então, não meditais? Ou tendes evidente comprovação? Então fazei vir vosso livro, se sois verídicos. Fizeram entre ele e os djinns parentesco, e com efeito, sabem os djinns que serão trazidos ao castigo. Glorificado seja Alá acima do que alegam, exceto os servos prediletos de Alá. Então, por certo, vós e o que adorais, não sereis sedutores de ninguém contra ele, exceto de quem sofrer a queima do inferno. E os anjos dizem: e não há ninguém entre nós que não tenha posição determinada. Por certo somos os enfileirados, e por certo somos os glorificadores. E por certo eles diziam: se tivéssemos uma mensagem dos antepassados, seríamos os servos prediletos de Alá. E renegam-na. Então logo saberão. E com efeito, nossa palavra antecipou-se a nossos servos, os mensageiros. Por certo, eles serão os socorridos. E por certo, nossos exércitos serão os vencedores. Então volta-lhes as costas até certo tempo, e enxerga-os na derrota. Então eles enxergarão teu triunfo. E apressam eles nosso castigo? Então, quando ele descer a seus arredores, que vil será a manhã dos admoestados. E volta-lhes as costas até certo tempo, e enxerga sua derrota. Então eles enxergarão teu triunfo. Glorificado seja teu Senhor, o Senhor do poder, acima do que alegam. E que a paz seja sobre os mensageiros, e louvor a Alá, o Senhor dos mundos. A Sura de Sod. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Sod. Pelo Alcorão, portador da mensagem. Os que renegam a fé estão, aliás, imersos em arrogância e discórdia, que de gerações aniquilamos antes deles. Então bradavam, enquanto não havia mais tempo para escapar. E eles se admiram de haver-lhe chegado um admoestador vindo deles. E os renegadores da fé dizem: este é um mágico mentiroso. Faz ele dos deuses um único Deus? Por certo, isso é coisa admirável. E os dignatários entre eles
foram adiante dizendo uns aos outros: andai e pacientai quanto a vossos deuses, por certo, isso é coisa desejada. Jamais ouvimos falar disso na última crença. Isso não é senão invenção. Foi descida a mensagem somente sobre ele dentre nós? Mas eles estão em dúvida acerca de minha mensagem. Aliás, ainda não experimentaram meu castigo. Ou têm eles os cofres da misericórdia de teu Senhor, o Todo-Poderoso, o Dadivoso? Ou deles é a soberania dos céus e da terra e do que há entre ambos? Então que ascendam aos céus pelos meios de acesso. É um exército desprezível dos partidos, que aí mesmo será derrotado. Antes deles, desmentiram aos mensageiros o povo de Noé e de Ad, e Faraó, o possuidor das estacas, e o povo de Tamud, e o povo de Lot, e os habitantes de Al-Aika. Eram esses os partidos. Cada qual nada fez senão desmentir os mensageiros. Então, minha punição cumpriu-se. E não esperam esses, senão um só grito, que não terá intermitência. E dizem: Senhor nosso, apressa para nós nossa porção do castigo antes do dia da conta. Pacienta, Muhammad, quanto ao que dizem e menciona nosso servo Davi, dotado de vigor. Por certo, ele era devotado a Alá. Por certo, submetemos as montanhas, para com ele glorificá-la a Alá ao anoitecer e ao nascer do sol. E submetemo-lhe os pássaros reunidos, tudo lhe era devotado. E fortalecemo-lhe a soberania, e concedemo-lhe a sabedoria e o falar peremptório. E chegou-te o informe dos disputantes, quando escalaram o muro do santuário? Quando entraram junto de Davi, então aterrou-se com eles. Disseram: não te atemorizes. Somos dois disputantes. Um de nós cometeu transgressão contra outro. Então julga entre nós com a verdade, e não sejas parcial, e guia-nos à senda direita. Por certo, este é meu irmão. Ele tem 99 ovelhas, e eu tenho uma só ovelha. Então disse: confia-me. E venceu-me na discussão. Davi disse: com efeito, ele cometeu injustiça contigo ao te pedir juntasses tua ovelha às suas ovelhas. E por certo, muitos dos associados cometem transgressão uns contra outros, exceto os que creem e fazem as boas obras. E quão poucos são eles? E Davi pensou que nós o provássemos. Então implorou perdão a seu Senhor, e caiu em prosternação, e voltou-se contrito para nós. Então perdoamo-lhe isso, e por certo, ele terá junto de nós um lugar próximo e aprazível retorno. E inspiramo-lhe, ó Davi, por certo, nós te fizemos califa na terra. Então julga entre os homens com a justiça, e não sigas a paixão, senão descaminhar-te-ia do caminho de Alá. Por certo, os que descaminham do caminho de Alá terão veemente castigo por seu esquecimento do dia da conta. E não criamos em vão o céu e a terra, e o que há entre ambos. Essa é a conjetura dos que renegam a fé. Então, ai dos que renegam a fé por causa do fogo. Consideraríamos os que creem e fazem as boas obras como os corruptores na terra? Ou consideraríamos os piedosos como os ímpios? Este é um livro bendito que fizemos descer para ti, a fim de que eles ponderem seus versículos, e a fim de que os dotados de discernimento meditem. Divamos a Davi com Salomão, que excelente servo, por certo, ele era devotado a Alá. Quando ao anoitecer lhe foram apresentados os nobres corcéis, então ele disse: por certo, preferi o amor dos bens à lembrança de meu Senhor, até que se acobertou o sol com o véu da noite. Devolvei-mos. Então começou a acariciar-lhes os curvilhões e os pescoços. E com efeito provamos a Salomão, e lançamos um corpo sobre seu trono. Em seguida, voltou-se contrito para nós. Ele disse: Senhor meu, perdoa-me e dadiva-me com uma soberania que a ninguém depois de mim seja concebível ter. Por certo, Tu és o dadivoso. Então, submetemo-lhe o vento, corria suave por sua ordem, para onde quer que ele visasse. E os demônios de toda especialidade,
construtores e mergulhadores, e outros aos pares atados a grilhões. E dissemo-lhe: este é nosso dom. Então faze mercê dele, ou retém-no, sem que des conta disso. E por certo ele terá junto de nós um lugar próximo e aprazível retorno. E menciona nosso servo Jó, quando chamou por seu senhor. Por certo Satã tocou-me com quebrantamento e castigo. Ordenamo-lhe: bate na terra com o pé. Eis uma água fresca para te lavares e beberes. E dadivamo-lo com sua família, e com ela outra igual, por misericórdia vinda de nós, e lembrança para os dotados de discernimento. E apanha com tua mão um feixe de gramínea, então bate-lhe com ele, e não violes teu juramento. Por certo, encontramo-lo perseverante, que excelente servo. Por certo, ele era devotado a Alá. E menciona nossos servos Abraão, e Isaque e Jacó, dotados de vigor e visão. Por certo, nós os privilegiamos com um privilégio, a lembrança da derradeira morada. E por certo estão junto de nós entre os melhores dos escolhidos. E menciona Ismael, e Aliassa, e Zalkifl, e todos eles estão entre os melhores. Esta é uma mensagem. E por certo, haverá para os piedosos aprazível retorno. Os jardins do Éden de portas abertas para eles. Neles ficarão reclinados, neles requestarão abundantes frutas e bebidas. E junto deles haverá aquelas de olhares restritos a seus amados, todas da mesma idade. Isto é o que vos é prometido para o dia da conta. Por certo, este será nosso sustento inesgotável. Isto para os bem-aventurados. E por certo haverá para os transgressores um pior retorno. A jena, nela se queimarão, então que execrável leito. Eis ali, então que eles o experimentem, água ebuliente e um vazar purulento. E outros castigos da mesma espécie, de tipos vários. Dir-se-lhes-á: esta é uma turba despenhada convosco no fogo. Dirão: para ela não haverá boas-vindas, por certo, sofrerá a queima do fogo. Eles dirão: ao contrário, para vós é que não haverá boas-vindas. Sois vós que nolo antecipastes, então que execrável lugar de permanência. Dirão: Senhor nosso, a quem nolo antecipou, acrescenta-lhe o duplo castigo no fogo. E dirão eles: por que razão não vemos uns homens que considerávamos dos malfeitores? Tomamo-los por objeto de escárnio por engano, ou se nos desviaram deles as vistas? Por certo, isso será verdade, a disputa dos companheiros do fogo. Dize Muhammad: sou apenas admoestador, e não há Deus senão Alá, o único, o dominador, o Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos, o Todo-Poderoso, o Constante, Perdoador. Dize: ele é um magnífico informe, ao qual estais dando de ombros. Eu não tinha ciência alguma da corte altíssima quando disputavam. Não me é revelado senão que sou apenas evidente admoestador. Quando teu Senhor disse aos anjos: por certo, vou criar de barro um homem, e quando o houver formado e nele houver soprado algo de meu espírito, então caí prosternados diante dele. E todos os anjos prosternaram-se juntos, exceto Iblis. Ele se ensorbebeceu e foi dos infiéis. Alá disse: ó Iblis, o que te impediu de prosternar-te diante daquele que criei com as próprias mãos? Ensoberbecer-te, ou és de alta grei? Iblis disse: sou melhor que ele. Criaste-me de fogo e criaste-o de barro? Alá disse: então sai dele, pois és por certo maldito. E por certo, minha maldição será sobre ti até o dia do juízo. Iblis disse: Senhor meu, concede-me dilação até um dia em que eles serão ressuscitados. Alá disse: então por certo será daqueles aos quais será concedida a dilação, até o dia do tempo determinado. Iblis disse: então por teu poder eu os farei incorrer no mal a todos, exceto teus servos prediletos entre eles. Alá disse: então a verdade emana de mim, e a verdade eu digo. Com certeza,
Encherei a jena de ti e dos que entre eles te seguirem de todos vós. Dize Muhammad, não vos peço prêmio algum por ele, e não sou dos dissimulados. Isso não é senão mensagem para os mundos. Em verdade, sabereis de seus informes após certo tempo.